Eu estava orando por esse momento de mensagem e eu me vi no momento de ter que dizer algumas coisas para Deus que eram importantes antes de eu subir aqui hoje. E talvez na correria da semana, das suas tarefas, de tudo aquilo que você precisou fazer, você esteja precisando parar um momentinho para dizer algumas coisas para Deus antes de você se conectar com a palavra dele hoje à noite. Então eu queria te dar um tempo, tá bom? Um tempo agora para você fechar os seus olhos, para você fazer a sua oração. Não sei o que você precisa colocar diante dele hoje, talvez um pecado que você precise pedir perdão, talvez um sentimento no coração, algo que esteja pesado para você, uma dúvida, não sei, mas algo que você precise colocar diante do Senhor antes desse tempo de pregação. Eu quero te convidar, você agora nesse momento, não sair, pessoal do louvor, senta já, fica por aqui, e eu queria que você orasse ao Senhor, você pedisse o que precisa ser pedido, agradecesse o que precisa ser agradecido, e que você entrasse nesse momento de palavra com o coração leve, com o coração focado no Senhor, despreendido, despreocupado. Eu vou dar um tempo para você fazer a sua oração aí onde você está, tá bom? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, agora de noite. Obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, de sermos confrontados por ela, de nos conectarmos com ela e entendermos aquilo que ela tem para dizer. Que hoje à noite, nada mais seja um fator de transformação, que não o agir do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra, através do entendimento daquilo que a Tua Palavra diz. E que possamos sair dessa noite engrandecendo ainda mais o Seu nome por aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Tira, Pai, dos nossos corações coisas que nos atrapalhem, que nos desconectem do Senhor e da Tua Palavra. Pai, perdoa pecados. Pai, em nome de Jesus, dê consolo aos que estão tristes, dê tranquilidade àqueles que estão ansiosos e apreensivos, e que em nome de Jesus possamos viver uma vida abundante na Tua presença, como cantamos hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, amém. Que bom, que bom. Vamos seguir aí o nosso tempo de estudo no livro de Esther. Ué, o que eu fiz com a minha garrafa d'água? Não é. Eu jurava que eu tinha deixado junto com o meu violão. Valeu, Ju. Obrigado. Ao contrário do Coxa, que está fora do Paranaense, o São Paulo está classificado para a semifinal do Paulista. Então, toda vez que você, Coxa Branca, olhar para cá, lembre que o meu que você classificou, o seu não. Tá bom? Talvez amanhã a gente dê risada dos atleticanos também. Então, vamos esperar até amanhã. Mas bom demais, gente, bom demais partilharmos desse tempo juntos. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Esther, capítulo 5. Quero desejar boas-vindas àqueles que estão nos visitando. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Letícia, seja muito bem-vinda, viu? Muito bom ter você com a gente, valeu mesmo. Arthur, Eduardo, seja bem-vindo, viu? Muito bom ter você. Você é o quê de alguém aqui? Primo da Lua. Já pensou se namorar com o nome do primo? Aí não dava, né? Beleza. Seja bem-vindo, meu mano. Valeu, valeu. Eu acho que não temos mais, assim, vocês são bem-vindos, tá? Gente, sempre que vocês quiserem, estão bem-vindos aí. Muito bom ter vocês com a gente, tá?
Não se sintam constrangidos pela faixa etária do povo aqui, que é mais nova assim que de vocês. Tô brincando. Hã? Não, estou falando com eles dois, exatamente. Mas vamos lá. Que legal. Esther, capítulo 5. Enquanto você abre aí, eu quero relembrar um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos falando sobre Esther, um texto bíblico, um livro bíblico, que ele não pronuncia o nome de Deus. Esther não aparece a palavra Deus em todo o seu livro. E a gente tem uma forma de interagir com essa realidade, talvez brincando com o fato de que no livro de Esther, na história de Esther, Deus não está presente. Só que a gente tem caminhado já um pouquinho nos primeiros 4 capítulos de Esther, e nós temos visto que, embora Deus não esteja presente como nome escrito no livro de Esther, nas ações e o que tem acontecido com a história de Esther, nós temos percebido Deus conduzir a história de uma maneira incrível. Mas é muito interessante como parece que na ausência de Deus não significa a não influência de Deus. Parece que quando nós não vemos o nome Deus, significa que Ele não age. Mas porque nós não vemos, não significa que Ele não está agindo. E Deus deixa muito claro a ação dEle aqui no livro de Esther, e por isso que ele é um livro canônico, um livro que está na nossa Bíblia, um livro para ser estudado. A história de Esther começa não com Esther, né? A história de Esther começa com o rei Assuero. A gente precisa lembrar que Esther, nós estamos falando já de bastante tempo depois do Império da Babilônia. Então Esther talvez junto com Malaquias, a gente pode ficar muito próximo ali. Esther e Malaquias são histórias que talvez sejam uma das mais próximas de Mateus, uma das mais próximas do Novo Testamento. Nós já estamos assim, parece que acabou a história de Israel. Estamos ali já pertinho, Jesus está chegando, né? Os últimos profetas já estão indo embora. Esther está mais ou menos nesse período. Depois que volta da Babilônia, depois de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel na cova dos leões, tudo isso o povo já voltou para casa. E Esther conta exatamente a história do povo de Deus que não quis voltar para casa. O povo de Deus que ficou lá na Babilônia. Porque teve muita gente que nasceu na Babilônia. Pensa, o povo ficou 70 anos cativo. A Babilônia invadiu Israel, eles levaram todo mundo para morar com eles na Babilônia, e quando o povo volta para casa 70 anos depois, teve gente que nasceu na Babilônia. Por mais que seja descendente de judeu, por mais que seja judeu de sangue, de nascença, eles são babilônicos. Foram instruídos na cultura da Babilônia. E Esther é uma delas. Mordecai, provavelmente, seu primo, seu tio, tem uma discussão aí muito grande, a gente já brincou com ela um pouquinho, também. Então nós estamos falando de um povo que não quis voltar para casa. Nós estamos falando de um povo que a gente tem que desmistificar um pouquinho, por exemplo, e parar de tratar Esther como uma heroína. Ou, na pior das hipóteses, tipo um Deadpool, assim, um anti-herói. Porque a razão de Esther ainda estar na Babilônia é feia, é ruim. Ela não quis voltar para casa, ela não quis viver a promessa de Deus voltando para casa. Seus descendentes, eles já estão com a vida acostumada num lugar distante. Tanto que a história persa, mas Tiago, não era a Babilônia, por que ele está falando da Pérsia? Porque a Pérsia já tinha dominado a Babilônia. Então nós estamos nessa transição. Essa transição do rei da Babilônia para o rei Xerxes. E agora sim, corrigir lá na nossa primeira mensagem, né? O rei Xerxes, 300 de Esparta, sabe, o Rodrigo Santoro? Esse aqui. Estamos na mesma época. Então, Esther vem surgindo no livro, por quê? No começo do capítulo 1, Assuero dá uma grande festa. Essa grande festa é para ele se mostrar, é para ele se achar, 180 dias de festa. Além dessas 180 dias de festa privadas, depois desses 180 dias de festas, ele ainda deu 7 dias de festa privada dentro do palácio, para todo Suzã, para mostrar tudo aquilo que ele era, como ele era controlador. Ele deu lei e ordem até sobre como a galera tinha que beber.
Ele deu uma ordem, ó, que todos aqui têm que beber à vontade, sem serem constrangidos. E tem um momento que, embriagado, ele manda chamar Vasti, a rainha, porque ele queria mostrar Vasti. Tem aquela brincadeirinha, né, que a gente pode olhar teologicamente ali. Parece que existe uma sugestão de que a Vasti tinha que comparecer diante de todos somente de coroa e de mais nada, como se ela fosse mostrada a todo o império. Mas a gente não tem robustez para imaginar isso, então vamos imaginar que, assim, não é para imaginar a Vasti nem sem roupa e nem com roupa, tá, gente? Mas só vamos imaginar que ela teve que ir com roupa, tá, na frente de todo mundo lá, para ser mostrada diante do império. E então, ela se recusa, ela se rebela, eu não quero fazer isso. O plano do Assuero, do Xerxes, em mostrar como ele é bom, vai por água abaixo. E então, tem uma brilhante ideia. Alguém vira para ele e fala assim: o rei, vamos fazer um decreto, que a partir de agora, em todo o Império Persa, toda mulher tem que obedecer ao seu marido. Que ideia boa. E eles dão o decreto, e o decreto viaja todo o império. Pessoal, quantas pessoas sabiam que a Vasti não quis comparecer à presença do rei? Só a galera que estava na festa privada. Ia rolar uma fofoquinha? Ia rolar uma fofoquinha. Agora, depois do conselho, quantas pessoas sabem que a Vasti não compareceu na presença do rei e o rei é um bundão? Todo o império. Todo o império. No capítulo 2, então, Assuero escolhe uma nova rainha. E aí é que vem o concurso de beleza, chega a Miss Persa, a Esther, né? Todas as virgens que foram colocadas ali diante do rei, ele se deita com todas elas, ele chama todas elas para se deitar com ele, e dentre todas elas ele escolhe Esther. E aqui a gente tem que lembrar o que significa morar na casa da Pérsia, que é a comparação que nós estamos fazendo com vivermos no mundo em que nós vivemos hoje. Esther, ela não é a crentinha que está lá de boa, bonitinha, louvando e temendo ao Senhor. Não, a Esther está querendo virar a rainha. Ela se deita com um homem que não é para ela se deitar. Ela se propõe a viver como a cultura persa impõe a ela. Esther não é uma heroína ainda. Ela é alguém que está vivendo ali nos costumes na casa da Pérsia. Por isso que todos os nossos cultos nós temos trabalhado essa ideia de como é viver na casa da Pérsia. Nós estamos vivendo na casa da Pérsia. É o que Esther estava fazendo. Ela estava vivendo na casa da Pérsia e lidando com essa cultura, com esse ambiente onde ela estava. Esther é escolhida como rainha. Existe uma conspiração contra o rei. Mordecai, o tio, encontra essa conspiração, conta para o rei. Isso é registrado nos anais do reino, que Mordecai livrou o rei de uma conspiração. Capítulo 3, uma mudança brusca de linguagem. Aparece do nada, não sabemos o porquê, Amã sendo condecorado. Ele vira um promovido a um alto cargo. Todos devem se curvar diante de Amã. A segunda pessoa mais importante em todo o Império Persa era Amã. Primeiro o rei Assuero, o rei Xerxes, depois Amã. Todos devem se curvar diante dele, mas Mordecai se recusa a se prostrar. Amã se enfurece, ele decide destruir não só Mordecai, mas todo o povo. E a gente lembrou das dificuldades que existiam entre Amã e Mordecai. Por quê? Mordecai, descendente de... Eu esqueci agora. E não anotei. Ninguém vai lembrar? Mas eu falei, gente. Vou chutar, tá? Eu sei o do Assuero, que é midianita. É os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. De Sem veio Abraão. Cananitas, acho que é cananita. Mas enfim, vocês vão lembrar para mim aí. Mas se lá em Gênesis, nós já vimos, mas de quem Saul, isso, Saul, mas Saul era o quê? E de quem que Saul ganhou a guerra? Porque são 3 encontros, um em Gênesis, que o povo de Mordecai, só que lá em Gênesis ganha do povo
de Amã. Depois Saul guerreia contra o povo de Amã. E agora Mordecai e Amã, quase 2000 anos depois, se encontram novamente. Mas enfim, temos essa crisezinha que já é histórica. Então Amã não pega Mordecai para Cristo de propósito. Existe um histórico aí nessa relação. Existe uma dificuldade aí que já vem antiga. E então Amã convence o rei a decretar o extermínio dos judeus. O decreto é selado com o anel de selar, enviado a todo o império. A cidade de Suzã fica perplexa e o povo está sob sentença de morte. Os judeus estão sob sentença de morte. Mordecai coloca panos de saco, foi o que vocês conversaram no último PG. Mordecai coloca panos de saco, se entristece muito. Esther acha esquisito porque ela não sabia o que estava acontecendo fora do palácio, né? Por que Mordecai está triste? Por que está acontecendo isso? Mordecai explica para Esther, e Mordecai fala assim: Esther, vai lá, intercede com o rei pelo seu povo, intercede inclusive por você, porque você é judia. Quando ele descobrir e você está no decreto, você também pode morrer. Só que tinha um problema. Há mais de 30 dias, ninguém havia sido chamado na presença do rei. Existia uma lei que, se alguém se apresentasse na presença do rei sem ser chamado, seria morto, a não ser que o rei estendesse o seu cetro de ouro. E a Esther falou: olha, se eu for na presença do rei, eu vou morrer. É um decreto, é uma lei. Então, Esther convoca um jejum, as concubinas dela, as suas servas em jejum, o povo de Deus em jejum, e então Esther fala a frase mais linda do livro de Esther, que está lá no capítulo 4, no verso 16, que diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias, 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Na versão que eu decorei: se perecer, pereci. Mordecai retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. E então, hoje, vamos conversar sobre o nosso capítulo 5. Vamos ler juntos? Acompanha aí, eu vou ler na NVI. Diz o seguinte em Esther capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no palácio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida? Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei, então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu Mordecai, que estava junto à porta do palácio real. Não se levantou nem se mostrou respeito à sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se em sua grandeza, em sua riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado junto à porta do palácio real.
Então Zeres, sua mulher e todos os seus inimigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mordecai seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Nós estamos diante de um clímax. Se nós tivéssemos que cortar os capítulos como eles foram cortados de fato e colocarmos eles numa telinha, num seriado, literalmente, no final da conversa de Esther com o servo que mandou a mensagem para Mordecai, começaria aquela musiquinha de tensão de final de episódio. Aí no final de episódio, o seriado começa a musiquinha, você já sabe que vai acabar o episódio porque começou a musiquinha. Começaria uma musiquinha de tensão e no final do episódio terminaria Esther olhando para fora dizendo: se perecer, pereci. Sobem os créditos. E você fica pensando, o que é que vai acontecer com Esther? Ela vai entrar na presença do rei. Quando ela entrar na presença do rei, o que será que vai acontecer? E nós lemos agora o próximo episódio do nosso seriado. Nós lemos agora a próxima fase daquilo que estava acontecendo. Esther então entra na presença do rei, entra no palácio, e ela indo na direção, ela se curva, estava bonita, o texto diz que ela colocou suas vestes de rainha, ela estava bonita, se curva, e no se curvar diante do rei, o rei estende o cetro de ouro. Naquele momento eu fico imaginando que Esther deve ter entrado por aquele palácio, por aquele corredor profundo, e ela foi suando, ela foi tremendo, ela foi nervosa, ela foi sem saber muito bem o que aconteceria com ela. Ela não sabia, ela disse no capítulo anterior: se perecer, pereci, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se eu vou ficar viva, o que vai acontecer comigo? Mas quando o cetro do rei Assuero é estendido para ela, ela certamente respira aliviada. Minha vida foi preservada. Ela coloca a mão no cetro, coloca a mão ou beija? Ela tocou na ponta do cetro, e o rei lhe respondeu: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Quando nós estamos na casa da Pérsia, como rainha, como Esther estava, assim como com Esther, nós precisamos entender que vivermos neste mundo, ou estarmos na casa da Pérsia, contamos com a graça de Deus agindo em nosso favor. Veja, o risco era real, 30 dias sem ser chamada, fazia 30 dias que ela não era chamada na presença do rei, era uma lei irrevogável, um soldado atrás do rei, pronto para executar ela, 3 dias de jejum. Esther não entra autoconfiante, ela entra fraca, dependente, preparada espiritualmente. Ela tinha uma coragem bíblica, mas isso não dava para ela a ausência do medo que ela estava sentindo. É agir confiando na soberania de Deus. Mas diante disso, graça de Deus sobre a vida de Esther. Gente, o que é que determina Esther estar viva ou morta neste momento? Só tem uma resposta: graça de Deus sobre a vida dela. O texto cita Deus, o texto mostra Deus agindo, o texto fala: então Deus levou, mas a gente conhece todas as escrituras, e Provérbios 21:1 vai dizer: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Veja, o rei é quem agiu em favor da Esther, mas como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Não existe autoridade existente na terra que não tenha sido constituída por Deus, e Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser com todas essas autoridades. E a gente vê isso na história da Bíblia. Nós vemos isso na história recente de Esther. Quando o rei Dario abre, ainda na Babilônia, abre a cova dos leões, e ele abre ali e vê Daniel, o que ele diz? Verdadeiramente, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é o Senhor. E o povo
pode voltar para casa. E não foi tipo assim, ó galera, pode voltar lá. Não, já contei essa história para vocês. O povo volta para casa com tudo do bom e do melhor. Com comida, com tudo. Confundi, preguei na temporada. Foi mal. O povo volta para casa com o imperador da Babilônia, rei da Babilônia, dando tudo para o povo voltar para casa. Tudo. Para de rir, gente. Pô. Com tudo para voltar para casa, com tudo. Tem até um trecho que mostra o seguinte: os vizinhos dos judeus eram obrigados a abençoar os hebreus, os judeus, a voltar para casa. Rolou um junta tudo. Ó galera, os judeus estão indo embora para casa, bora todo mundo aí, ó, vamos lá, ouro, prata, galera, pode doar para a galera voltar para casa. Tamanha é a ação de Deus na vida dos governantes. E aqui não é o diferente. É graça de Deus, puramente graça de Deus. Numa história humana, numa história sem a ação de Deus, Esther teria entrado na presença do rei e ela teria sido morta. Era uma lei. E gente, para que Esther ficasse viva, Assuero teve que ir contra uma lei que era do império dele. Porque quem entrasse na presença do rei sem ser chamado merecia a morte. Mas, se ele estendesse o cetro, poderia viver. Lembrei de um versículo agora. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é? Será que Deus não está presente? Será que Deus está ausente da sua história? Será que não existe graça de Deus em tudo aquilo que a gente vive? Não foi graça de Deus podermos acordar hoje? Não foi graça de Deus termos tido nosso emprego nessa semana? Não foi graça de Deus nós temos saúde para ter vindo à igreja? Não é graça de Deus nós temos uma maneira de nós nos locomovermos para vir até a igreja? Não é graça de Deus tudo aquilo que a gente comeu, tudo aquilo que a gente bebeu? Não é graça de Deus possuirmos a nossa relação familiar? Não é graça de Deus termos uma igreja onde cultuamos? É tudo é graça de Deus. Porque a hora que Deus quiser, Ele, num estralar de dedos, Ele faz exatamente o que Ele quiser com você, porque Ele é Deus, Ele tem poder para isso. É sempre e tudo é graça de Deus. Agora é interessante, é como a história do Evangelho aqui, ela é evidenciada, mas ela faz um contraste muito interessante com Cristo Jesus. Porque a gente poderia olhar para o rei Assuero como um tipo de Cristo agora, ou um tipo de Deus. Qual era o salário da ação de Esther? A morte. Mas, de graça, o rei estendeu o cetro sobre ela e ela viveu. Estão comigo? Só que olha que interessante. Qual foi a frase de Esther no final do capítulo 4? Se tiver que perecer. Por que Esther topa morrer? Porque ela tinha que fazer algo por todo o seu povo. O povo de Deus, os judeus, eles estavam condenados à morte. O povo de Deus seria condenado à morte por quê, gente? Vamos lá? Coitadinhos do povo de Deus. Coitadinhos dos judeus que estavam lá na Pérsia. Como o rei Assuero, como Amã é malvado. Pessoal, era para ter judeu na Pérsia? Era para ter judeu na Pérsia agora, gente? Todo mundo não pôde voltar para casa? Com doações e tudo? Então, gente, o povo de Deus não é um coitadinho na história. O povo de Deus é um povo aculturado à casa da Pérsia. Eles quiseram ficar lá, eles quiseram se manter naquelas culturas, naquelas tradições, na adoração daqueles deuses, no conforto da casa da Pérsia. A gente viu como o Império Persa era rico. Eles preferiram ficar no conforto da Pérsia do que voltar para casa para reconstruir tudo. Então, se o povo não tivesse lá, não teria tido decreto para que eles fossem assassinados. Não teria. Então Esther se levanta como aquela que estava disposta a morrer pelo seu povo. Opa, encontramos mais um tipo de Cristo.
Encontramos mais alguém que estava disposto para morrer pelo seu povo. E cerca de 200, 300 anos depois, isso aconteceu com Jesus Cristo. Que mesmo nós sendo pecadores, Ele foi enviado por Deus para morrer por todos nós, por causa daquilo que nós fazemos e nós somos. Só que existe uma diferença, que evidencia a graça, ainda mais a graça que vivemos e precisamos dela na casa da Pérsia. Esther foi poupada, Cristo não. Esther era pecadora e viveu. Cristo era sem pecado e morreu. Por isso que Esther, ela só permitiu, ou permitirá, porque a gente não chegou nessa parte da história ainda, que o povo fosse conservado em vida naquela época. Mas eu acho que está no colar aqui, ó. Mas Hebreus 10, 19 vai dizer para a gente o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A gente não precisa mais de cetro para descobrir se a gente vai morrer ou não, na presença do Rei. Agora em Cristo Jesus, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos dentro do Santo dos Santos. Nós podemos acessar a Deus livremente pelo sangue de Jesus. O maior problema não é o sueiro. O maior problema é o pecado. E este já foi resolvido na cruz. Vivemos na casa da Pérsia ainda. A gente vive aqui, ó, estamos vivendo na casa da Pérsia. Ainda não pertencemos, ainda não fomos para de fato aonde iremos morar eternamente. Mas nós já temos acesso ao trono do Rei verdadeiro. Todos os minutos, todos os dias, todos os momentos que nós desejarmos, como fizemos antes da mensagem aqui. Fomos diante do trono do Rei verdadeiro, conversamos com Ele livremente. O texto continua e ele nos ensina mais alguma coisa. Além de entendermos que na casa da Pérsia nós dependemos dessa graça de Deus, nós também temos que entender que na casa da Pérsia nós devemos agir com prudência. Olha que interessante, vamos lembrar, o 3 e o 8 vai dizer para a gente, para assim, ó, o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. A Esther poderia ter respondido ali, ó. Primeiro, ela poderia ter sido pecadora e egoísta como ela era em estar morando na casa da Pérsia. Ela poderia ter respondido assim, estou gritando, né? Ela poderia ter respondido assim, vai durar 30 segundos. Rei, então fechou, metade do reino então, combinado? Metade do reino é teu, metade do reino é meu, fechou? Está resolvido? Bom, existia algum tipo de piedade na Esther, mas ela podia ter sido precipitada e ali naquele momento, veja, nós estamos falando de questões de segundos. Há segundos atrás, Esther poderia facilmente estar ofegante, com medo e sem saber o que aconteceria com ela. Ela acabou de ter a sua vida poupada, ela acabou de ter a sua vida preservada. E ela poderia literalmente só virar da boca para fora e falar assim: ô rei, você pode não matar os judeus, por favor? Ela poderia pedir imediatamente, ela poderia expor tudo ali, ela poderia fazer um discurso inflamado, porque rei Assuero, é inadmissível o que esse Amã está fazendo aqui. Só que ela tinha uma história recente, de uma rainha que se opôs ao rei, e na oposição da última rainha, ela deixou de ser rainha. Não. Esther, ela convida para um banquete. E depois do banquete, ela convida para outro banquete.
na casa da Pérsia, nós devemos agir com prudência. Prudência não é covardia. Prudência é saber a hora de falar, é saber o ambiente certo, é saber como abordar as pessoas. Mateus 10,16 vai dizer: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A Bíblia nos ensina a sermos prudentes. Prudência não é manipulação, prudência é sermos estratégicos. Esther era casada com o rei, ela conhecia o coração do rei. Existia um perigo ali envolvido na conversa dela. Se ela pedisse logo ali, correndo, ela estaria pedindo a reversão de um decreto irrevogável. Envolveria a perda financeira, porque a galera já saiu por aí, já saíram os cavalos, já saíram os mensageiros dizendo tudo o que tinha que fazer. Envolveria mais uma humilhação pública do rei. Olha lá o rei bundão. A primeira esposa desobedeceu. E agora da segunda ele fica comendo na mão. Tudo que a mulher pede para ele, ele faz. E revelaria que ela era judia. E ele não sabia disso. Esther faz o contrário, ela prepara o cenário. Ela age com prudência. Ela pensa antes de agir, ela não trata tudo no impulso, ela não resolve tudo por uma mensagem. Ela não reage emocionalmente. Na casa da Pérsia, nós precisamos agir como prudentes. E, gente, sabe aquelas coisas assim que tipo, a gente diz: eu não posso falar sobre isso porque eu ainda não estou bem com Deus ainda para falar sobre esse assunto? Então, está aí uma pessoa que não podia pregar sobre prudência, é essa que vos fala. Porque pensa, 2 anos já juntos, né? Não preciso contar tantas coisas assim, de como eu tenho facilidade de falar fora de hora, de como durante toda a minha história eu já fiz piadas e brincadeiras que não deveriam ter sido feitas, como eu já reagi instantaneamente em ira, como já reagi instantaneamente cheio de emoção. Em algum momento da minha vida eu usei a famosa frase: mas eu sou assim, eu falo mesmo. Isso aí. E eu poderia passar dias e dias contando para vocês tudo o que eu já perdi na minha vida por ser imprudente. Publicamente, reservadamente, eu já perdi muitas coisas. Coisas que eu descobri depois que eu perdi. E eu não estou brincando. Já tive conversas com pessoas 5, 6 anos depois de uma situação que eu descobri que o meu nome foi para uma reunião. E daí nessa reunião, uma pessoa se levantou e falou assim: mas vocês conhecem o Tiago, né? Lembra quando o Tiago falou e fez isso? E naquele momento da reunião, a pessoa pegou e falou assim: é verdade, não vamos convidar não. Eu descobri isso 5 anos depois. Falei: cara, por que você nunca me contou? Eu achei que você sabia. A gente aprende que na casa da Pérsia, nós precisamos ser prudentes. Nós temos um livro inteiro na Bíblia, só para falar sobre sabedoria. A gente tinha que ler um capítulo de Provérbios por dia, durante toda a nossa história. Todos os dias. Um provérbio por dia, um provérbio por dia, um provérbio por dia. Para a gente inculcar na nossa cabeça a nossa necessidade de sabedoria. A nossa necessidade de prudência. Como você tem agido no seu trabalho? Você tem sido prudente? Sabe por quê? Porque nem toda a verdade precisa ser dita na hora errada.
A verdade precisa sempre ser dita, mas ela precisa ser dita na hora certa. Coragem sem prudência vira imprudência. Prudência sem fé vira medo. É aquela coisa de ser prudente demais e eu acabo tomado pelo medo e não faço o que preciso fazer. Esther, ela une fé com prudência. Ela confiou no Deus dela, mas foi prudente ao mesmo tempo. Ela poderia só ter confiado no Deus dela e falado tudo imediatamente, mas ela confiou em Deus e foi prudente. Sabe por quê? Imprudência normalmente tem a ver com um pecado bem famoso entre nós, que é o pecado da idolatria. Pessoas não prudentes normalmente são idólatras de si mesmos. Sabe por quê? Porque ela precisa tanto fazer do jeito dela, resolver aquilo que ela precisa resolver, que ela não se preocupa com as consequências, nem de como ela está se expondo, porque ela é tão importante, ela é tão boa, ela é tão capaz, ela é tão incrível, que ela precisa se indispor com as pessoas, fazer o que não precisa ser feito e agir com imprudência. Eu não posso ficar quieto, eu não posso levar desaforo para casa. Isso é uma idolatria de si mesmo. Eu me adoro, eu me amo, eu não admito. Já parou para pensar? Se Jesus, lá na cruz, está lá, aí ele vira e fala assim: eu não admito ser crucificado nessa cruz, vocês estão tudo maluco, eu não vou fazer isso por vocês não. Não, gente. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Pelo visto, não foi possível. Então é isso aí. Não sou eu quem é mais importante. É o Senhor que é mais importante. E olha que interessante. É interessante porque a história muda o foco bruscamente de novo. É interessante como no livro de Esther, ela está num enredo e ela muda o foco para um outro lugar abruptamente. Olha lá. Do nada, no verso 9, naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu Mordecai, que estava junto à porta do palácio real. Não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, a sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres oficiais. E acrescentou a Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Veja, rolou um banquete na hora que Esther estava ali. Eles beberam juntos, tomaram lá o banquete juntos. Aí Esther falou assim: olha, amanhã outro banquete, combinado? Combinado, amanhã outro banquete. Então Amã vai para casa. E Amã se vangloria disso. Amã é o contraste de Esther. Amã é o idólatra. Ele se ama demais. Ele foi para casa se vangloriando, cara. Ela podia chamar qualquer coisa, ela me chamou para o banquete junto com o rei. Olha como eu sou rico, olha como eu tenho riquezas. O texto diz, ele se vangloriou. Mas tinha uma coisa que não deixava Amã em paz. O tal do Mordecai. Tinha um decreto, Mordecai tinha que se curvar toda vez que Amã passasse, todos tinham que se curvar. E Mordecai estava na porta do palácio, infeliz. Na porta do palácio. Amã saiu do palácio e estava lá Mordecai. Amã ficou muito bravo. Idolatria. Amã adora. Oxe, onde foi parar?
Amã adora o status, reconhecimento, fama, poder. Todas essas coisas prometem satisfação. Só que olha que interessante. Mesmo Amã tendo tudo isso, olha aí na Bíblia, o verso 13. Olha o que diz a primeira frase do verso 13. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado junto à porta do palácio real. Amã tem tudo o que ele sempre quis, sendo a segunda pessoa mais importante no palácio. Tudo isso não satisfazia ele, porque Amã não aguentava não ser adorado. E tinha uma pessoa naquele lugar que não adorava Amã. E esse era Mordecai, que se recusava a se curvar diante de Amã. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem adorado? Você tem percebido que as coisas ultimamente não têm te satisfeito? Sabe por quê? Porque idolatria nunca satisfaz. Nunca. Ah, mas Thiago, eu não adoro nada. Você já parou para pensar que talvez você se adore? Se você adora dinheiro, nunca será o suficiente. Se você adora a beleza, se você adora a beleza, você sempre se sentirá feio. Se você adora poder, você viverá com medo. E veja, quem vive numa circunstância de idolatria, atrai pessoas que adorem você. Todo mundo na sua volta adora você, porque se essas pessoas não adorassem você, você não teria essas pessoas à sua volta. Agora, gente, veja que vida triste, inútil de existência. Se em volta de mim só tem pessoas que me adoram porque eu sou um idólatra de mim mesmo, quando eu pedir conselhos para alguém, que conselhos essas pessoas me dirão? Elas me dirão conselhos que vão me adorar. E é o que acontece com Amã. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos sugeriram para Amã: Amã, manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã peça ao rei que Mordecai seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei no jantar e se alegrar. A sugestão, o texto devia ter escrito aqui, né? A sugestão agradou a Amã, mas a gente devia ter escrito assim: a sugestão obviamente agradou a Amã, porque os conselhos que Amã recebia eram de pessoas que também o adoravam. E ele mandou fazer a forca. Um dos maiores perigos que existem na nossa vida é nós nos cercarmos de pessoas que reforçam os nossos ídolos. Um dos maiores perigos que existem na nossa vida é nós nos reforçarmos de pessoas que reforçam. Ficou repetido, né? É melhor ler a frase de novo que eu escrevi aqui. Um dos maiores perigos é cercar-se de quem reforça os seus ídolos. Porque todos os conselhos que você vai receber vai aumentar ainda mais a sua idolatria. O melhor presente que a gente tem para ter é ter pessoas no nosso lado que fala que você está feio quando você sai feio de casa. Que avisa quando tem coisa no seu dente. Que pega no seu pé, não importa as consequências do quanto ela precisa pegar no seu pé. Que abre mão de amizades, se for preciso abrir, para continuar sendo temente ao Senhor e não reforçar a idolatria de si próprio que existe naquela pessoa.
Essa idolatria precisa ser tratada. Parece que Deus não está na história, mas Deus está agindo. Ele usa a coragem da Esther, ele usa a prudência de Esther, e ele usa a arrogância de Amã. Até os maus conselhos, a gente vai ler e vai caminhar no pequeno grupo na semana que vem, no capítulo 6, até os maus conselhos estão dentro do plano de Deus. Até conselho ruim está no plano de Deus. Afinal, a gente precisa lembrar de José, né? Lembra José? Quando um dos irmãos fala assim, por que a gente não mata ele? Não, matar não, vamos só vender ele como escravo. É um péssimo conselho, que transformou José em quem? No governador do Egito, e que preservou a família dele com vida no final da história. Deus está agindo, mas eu queria que você fizesse um exercício aí onde você está agora, e que você completasse essa frase, a mesma frase de Amã. Eu sei que eu sou filho de Deus, mas enquanto eu não tiver tal coisa, minha vida não estará completa. Eu sei que eu sou filho de Deus, mas enquanto eu não tiver tal coisa, minha vida não estará completa. Com o que você completou essa frase, esse é seu ídolo hoje. Sim, o teu ídolo pode ser seu casamento. Enquanto eu não estiver casado ou casada, não estarei completa. Enquanto eu não tiver tal carro, tal casa, enquanto eu não concluir tal etapa da minha história, eu não vou estar completo. Esse é o seu ídolo hoje. Mas, pastor, qual a resposta certa para isso? A resposta certa é nada. A resposta é, eu sei que eu sou filho de Deus, e eu já sou plenamente satisfeito em Cristo Jesus, e eu não preciso de mais nada. Se Jesus quiser voltar agora, Ele volta agora, porque eu já tenho tudo o que eu preciso em Cristo Jesus, e eu já estou satisfeito nele. Contamos com a graça de Deus, essa graça nos chama a sermos prudentes, precisamos matar os nossos ídolos, e a gente tem pleno acesso ao trono do Rei verdadeiro, pelo sangue de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar? De olhos fechados, cabeça baixa, eu queria que você ouvisse essa frase, dizendo o seguinte: na casa da Pérsia, ande com coragem, sustentada pela graça, prudência, guiada pela sabedoria, e coração guardado contra os ídolos. Porque o seu rei verdadeiro já estendeu o cetro. O seu rei verdadeiro, ele já estendeu o cetro. Mesmo você que já veio aqui para o louvor, você que está sentado aí, eu quero convidar você a reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida. Sobre tudo aquilo que você já viveu, que você percebe claramente, é graça de Deus sobre a minha vida. Talvez hoje é uma noite para você pedir a ajuda de Deus para agir com mais prudência. Precisam de mais e mais e mais e mais e mais banquetes antes de você tomar uma atitude? Não importa o preço, pague todos esses banquetes, porque é muito melhor agir com prudência. Mas talvez, hoje à noite, Deus está te convidando a jogar esse ídolo fora do seu coração. Isso que está beliscando você todos os dias.
esse desejo que você tem por sucesso, esse desejo que você tem por reconhecimento, esse desejo que você tem pela sua nova etapa de vida, esse desejo que você tem por um carro, uma casa, um celular novo, uma roupa, esse desejo que você tem por ser bem aceito pelas pessoas. Talvez Deus esteja convidando você a quebrar os ídolos que tem dentro do seu coração. Porque eu posso te falar uma coisa, você vai descobrir na semana que vem o que acontece com o arrogante Amã. E eu já estou te avisando, continuar com um ídolo no coração, não sendo plenamente satisfeito em Jesus, vai te conduzir para o mesmo caminho de Amã. E eu te garanto que não é um caminho que você vai escolher para a sua vida e para a sua história. Então hoje é noite de você quebrar esses ídolos, e eu quero te pedir para que você dê nome para eles, tá bom? Dê nome para esse ídolo. Não ore agora dizendo: Deus me ajude a jogar fora as coisas que estão na sua frente. Não, dê nome. Talvez o nome do seu ídolo é uma pessoa, talvez o nome do seu ídolo é você mesmo, talvez o nome do seu ídolo é um objeto, talvez o nome do seu ídolo é um status. Dê nome para esse ídolo hoje e joga ele fora, arremessa ele contra a parede, quebra ele de uma vez por todas, porque você não quer mais viver uma vida onde Jesus Cristo não é a sua plena satisfação. Idolatria não começa com uma estátua, ela começa com um buraco do teu coração que não está preenchido com Jesus. Se você hoje precisa pedir mais prudência a Deus, se você hoje só quer louvar ao Senhor pela graça dele, se você hoje está quebrando um ídolo que está dentro do seu coração, eu quero convidar você a ficar de joelho aí onde você está e você fazer essa oração ao Senhor e entregar essas coisas nas mãos de Deus. Você pode fazer isso agora, se esse for o seu momento, o seu caso hoje à noite. Deus, eu sou tão sujo, eu sou tão podre, eu sou tão pecador, e ainda assim o Senhor me dá privilégios que humanamente eu jamais poderia viver, Pai. Eu te louvo pela sua graça sobre a minha vida, te louvo pela oportunidade de ter vivido coisas tão incríveis lá no acampamento durante a temporada, por poder pregar para essa galera que está aqui, dessa juventude tão linda. Obrigado pelo privilégio de ser pastor, Pai, de poder cuidar de pessoas. Obrigado porque isso é graça do Senhor. Porque se dependesse da minha santidade, de quem eu sou para exercer essas coisas, eu estaria sempre reprovado para fazer isso.
Obrigado, Pai, pela sua graça sobre a minha vida e sobre a minha história. Obrigado porque o teu cetro já está estendido e foi lá com Jesus na cruz para perdoar os meus pecados. Me ajuda a viver uma vida que te glorifica, que te exalta acima de tudo e de todos. Deus, te peço que o Senhor continue agindo com graça no meio da casa da Pérsia que vivemos. Te peço que o Senhor nos ajude a vivermos com prudência, Pai, a sermos sábios na hora de falar, na maneira de agir, a não trocarmos os pés pelas mãos, não agredirmos verbalmente ninguém, não prejudicarmos ninguém, não agirmos de acordo com o nosso coração, porque ele é corrupto e enganoso, mas que a gente possa tomar decisões e agir sempre de acordo com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a apagar muitos jantares antes de tomar uma atitude, muitos banquetes, para agir de maneira correta na hora certa. E eu, Pai, eu te peço, aqueles que nessa noite identificaram claramente ídolos que precisam ser quebrados nessa noite, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os ajude a jogar esses ídolos na parede, que tudo aquilo que eles estão citando agora, de joelhos dobrados, tudo aquilo que eles estão colocando diante do Senhor, que em nome de Jesus seja estraçalhado e que isso não venha mais ocupar o teu lugar dentro do coração deles, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus esses ídolos não venham mais incomodar, esses ídolos não venham mais roubar o lugar que é merecedor seu dentro do nosso coração, porque o Senhor é grande o suficiente para ocupar todo o espaço do nosso coração, e a gente não precisa de mais nada dentro dele, a não ser do Senhor, Pai. Por isso que em nome de Jesus, no nosso acordar, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso dormir, em todos esses períodos, o Senhor seja sempre, sempre aquilo que nos satisfaz, em nome de Jesus, amém. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais. Vamos ficar de pé, gente? Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um bom restinho de final de semana para nós.
bom sábado à noite, bom domingo, até amanhã. Nos vemos na igreja, seja de manhã, seja de noite, de tarde. Deus nos abençoe. Valeu, pessoal. Só quero a ti, nada mais.